Olá, meu irmão e minha irmã, amados do Vicariato de Jacarepaguá. É com grande alegria que nós nos encontramos para continuar a partilha a respeito da publicação da Comissão Nacional da Renovação Carismática Católica, a Comissão Nacional de Formação da RCC Brasil, que fala sobre orientações para núcleos de grupo de oração. Amém? Meu nome é Mara. Eu sou serva do Grupo Aliança, que acontece toda quinta-feira, na Paróquia São Francisco de Paula, e participo também no Ministério de Formação do Vicariato de Jacarepaguá. Amém. Olá, querido Vicariato de Jacarepaguá, meu nome é Érica, e neste tempo eu sirvo no grupo de oração Fonte de Água Viva, que acontece toda terça-feira, na Paróquia Santo Agostinho, no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca. E também estou servindo nesse tempo no núcleo do Ministério de Formação. Amém? Então, vamos lá. Na oficina anterior, nós falamos do grupo de oração como um todo. Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito do núcleo de serviço do grupo de oração. E, assim, dando continuidade à publicação da Comissão Nacional de Formação da RCC Brasil, do livro Orientações para Núcleos de Grupo de Oração. Então, nesse momento, vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Amém. Sim, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por esse momento de partilha, Senhor, por esse momento de escuta, Senhor, por esse momento de aprendizado, Senhor. Envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, que ele possa nos recordar todas as coisas, que ele possa nos ensinar, que o Espírito Santo venha nos direcionar, Senhor, que já vá trabalhando nossos corações para que estejamos abertos totalmente a esse aprendizado. Obrigada, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, falando a respeito dos núcleos de serviço do grupo de oração. Então, a primeira pergunta seria exatamente o conceito: o que é o núcleo de serviço do grupo de oração? Então, o núcleo de serviço do grupo de oração é um conjunto, uma reunião de poucos servos responsáveis pelo bom andamento do grupo de oração, em relação à sua estrutura, em relação à sua dinâmica, em relação à sua direção. Bem, como o próprio nome diz, é núcleo de serviço. Então, nós estamos ali para servir. O nosso objetivo, enquanto servos do núcleo, é servir ao próximo e servir ao nosso grupo de oração. É um grupo de pessoas, então, responsáveis por esse direcionamento, por esse caminhar do grupo de oração. Então, os servos do núcleo, eles são escolhidos pelo Espírito Santo. É uma escolha do Espírito Santo. Então, começa nosso serviço por aí. Somos escolhidos para estar no núcleo de serviço pelo Espírito Santo. Então, nessa dinâmica, nós estamos ali para estar em unidade. O núcleo, esses servos do núcleo, eles têm que estar em unidade, amando mutuamente, respeitando mutuamente, servindo mutuamente. Bem, então já sabemos a definição, né, do que é núcleo de serviço. É um pequeno grupo de servos. Mas quem são esses servos? Quais os servos integram o núcleo de serviço do grupo de oração? Bom, em primeiro lugar, nós temos o coordenador do grupo de oração. Em segundo lugar, nós temos o ex-coordenador imediatamente anterior ao coordenador atual. Nós devemos ter um tesoureiro para ajudar, né, nas despesas que o grupo tem. Devemos ter um secretário para anotar tudo de importante que acontece no nosso grupo de oração. E vai fazer parte também do núcleo de serviço representantes de ministérios, quando houver no grupo de oração. Nós vamos voltar daqui a pouquinho a falar desses representantes e vocês vão entender melhor, tá? Podemos chamar outras pessoas do grupo de oração para integrar o núcleo? Sim, podemos, mas todas elas têm que
sentir esse chamado do Espírito Santo e apresentar características, requisitos necessários para a participação integrar no núcleo de serviço. Então, não é uma situação de ascensão social, de ascensão espiritual, não é uma situação de destaque. Todos nós estamos ali para servir ao próximo com amor e de forma fraternal. Então, Mara, pode formar um núcleo de serviço de um grupo de oração escolhendo aleatoriamente seus membros? Não, não podemos. Como eu estava falando há pouco, além de ter esse chamado do Espírito Santo, os servos têm que ter determinados requisitos para servir de forma adequada no núcleo de serviço, para servir de forma adequada ao nosso grupo de oração. Então, quais seriam essas características necessárias, esses requisitos básicos para o servo integrar o núcleo de serviço? Bom, em primeiro lugar, é uma coisa até óbvia, né? Ele tem que ser uma pessoa presente no grupo de oração. Ele tem que ser uma pessoa perseverante no grupo de oração. Ele tem que ter formação que garanta a ele o uso adequado dos carismas. Por isso, daí a importância da formação, né? E outra coisa também, eles têm que conhecer a identidade da renovação carismática católica, a identidade da espiritualidade que eles servem. Então, esses dois aspectos vão ser contemplados na formação, tanto o uso adequado dos carismas, como um maior conhecimento da identidade da renovação carismática. Um outro ponto que os servos devem ter, eles devem ser pessoas de discernimento. Então, o que quer dizer isso, ser pessoas de discernimento? Tem que ser pessoas que tenham um equilíbrio emocional, pessoas que tenham um amadurecimento espiritual, porque isso, lá na frente, vai fazer muita diferença ao servo quando participando do núcleo de serviço. Bom, um outro aspecto que esse servo tem que apresentar, ele tem que ser uma pessoa querida no grupo de oração, uma pessoa que possa caminhar no grupo, ser bem aceito pela comunidade. Uma outra coisa, ele, para fazer parte integral do núcleo, ele tem que ser escolhido pelo coordenador, mas com total, digamos, aceitação também do núcleo. Todo servo do núcleo, ele entra, faz participação do núcleo a partir do discernimento, tanto do coordenador, juntamente com o núcleo de serviço. E uma outra coisa muito importante é que esse servo possua reputação espiritual elevada, ou seja uma pessoa reconhecida pela sua responsabilidade, pela sua seriedade e pela sua honestidade. Amém. Então, pode um servo que participa há bastante tempo do grupo de oração ser dispensado da formação? Bom, a gente já viu que uma das características necessárias para que o servo permaneça no núcleo é ter a formação, porque na formação, cada vez mais ele vai exercitar os carismas, cada vez mais vai aprender da nossa identidade, porque a formação é dinâmica. Assim como o Espírito Santo é dinâmica, a formação da RCC também é dinâmica, porque é direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz a novidade a cada dia. Então, a formação é importante para que a gente possa caminhar em unidade com o nosso movimento, que é um movimento dinâmico e não estagnado. Amém? Amém. Bom, então é importante que as lideranças da RCC participem do processo formativo constantemente. É indispensável, sabe? Uma coisa que é muito importante é que essa formação ela está, digamos assim, sistematizada já através do Ministério de Formação. Então, nós vamos ter um módulo querigma, vamos ter um módulo básico de formação e as formações específicas para cada ministério. Espero ter ficado entendido.
Não, ficou super entendido. E, Mara, eu posso dizer que para escolher os membros do grupo de serviço, né, do núcleo, tem que seguir alguns critérios? Sim, nós temos que seguir esses critérios. Além dos servos terem que apresentar, né, essas características, não é que a pessoa tem que estar pronta, mas ela já tem que começar a apresentar, a desenvolver essas características nela mesma. Né? Então, além disso, é preciso critérios. E quais são esses critérios? Nós temos 2 critérios que nos levam a discernir se o servo está apto a ingressar no núcleo de serviço. Primeiro, um critério que chama natural ou reflexivo. E o segundo critério é o critério carismático. Não se impressionem com o nome, porque isso nada mais do que uma observação direta. O critério reflexivo, natural e reflexivo, ele acontece a partir da observação direta, ou seja, a observação do comportamento, do modo de se portar daquela pessoa a qual nós queremos convidar para fazer parte do núcleo de serviço. Tá? Então, o que nós temos que avaliar, o que nós temos que perceber na vida, no comportamento daquela pessoa? Então, a mesma coisa, se a pessoa é constante no grupo de oração. Outra coisa também é se ela é constante nas formações indicadas pela RCC. Outra coisa, se ela dá frutos de verdadeira conversão, ou seja, a gente percebe nela uma mudança de vida, se a gente percebe nela, digamos assim, o amor pela palavra, querer viver na palavra, dar testemunho. Então, é um critério também, que assim, a partir da observação direta, mas muito importante, ok? Dar frutos de verdadeira conversão. Um outro critério também é ter responsabilidade, que servir no núcleo é uma responsabilidade muito grande. Como foi dito, são responsáveis pelo bom andamento do grupo de oração. Então, é preciso que sejam pessoas responsáveis, pessoas sérias. Tem que ser uma pessoa aceita pela comunidade, que possa se relacionar com todos, que seja aceita pela comunidade. Tem que ter vida de oração e vida sacramental. Então, esse critério reflexivo, ou seja, de observação direta, é simplesmente uma avaliação nossa do comportamento daquela pessoa, né? Para que a gente não dê contra-testemunho. E um outro critério, além desse, é o critério carismático, talvez seja o mais importante. É quando nós consultamos ao Senhor da sua real vontade, de que aquela pessoa, aquele por qual nós estamos orando, faça parte do núcleo de serviço. Então, o coordenador, com o núcleo existente, vai orar e vai exercitar a sua escuta ao Senhor. Se nós somos dóceis ao Espírito Santo, se nós pedimos ao Espírito Santo que venha nos iluminar, nos venha conduzir, nós teremos essa resposta, se é vontade do Senhor, que aquela pessoa integre o núcleo. Porque, meu irmão, minha irmã, o Senhor gosta de ser consultado em tudo. Ele gosta de ser consultado em tudo aquilo que acontece na nossa vida, e quanto mais em tudo que acontece no nosso movimento. Então, é vontade do Senhor ser consultado. Tá? E isso a gente vai ter a confirmação em Isaías 65:1 e em Jeremias 33:3. Bom, uma coisa importante que eu falei que eu ia retomar é a respeito das pessoas que integram aquela lista de pessoas que podem integrar o núcleo de serviço. Eu falei de representantes de ministérios. Nem todos os grupos de oração têm ministérios já prontos, tipo o Ministério de Música, o Ministério de Intercessão, o Ministério de Pregação. Tem grupos de oração que não têm esses ministérios prontos ainda, glória a Deus que venham a ter. Mas, então, o grupo de oração que tem esse ministério, será escolhido um representante desse grupo de oração que vai fazer parte automaticamente do núcleo do grupo de serviço. Então, o coordenador eleito, ele vai discernir um nome que possa representar aquele ministério. Então, o coordenador vai discernir um nome para representar o ministério de pregação no núcleo. E esse ingresso é automático.
Da mesma forma que, quando encerra o tempo de coordenação daquele coordenador, esse representante de ministério também é desligado automaticamente, porque todo coordenador, quando ele chega, ele tem, digamos assim, o direito de escolher o seu próprio núcleo. Mas, assim, é aconselhável que o coordenador que ingressa no núcleo, né, ele não faça assim uma troca total dos servos do núcleo. Por quê? Porque vai quebrar um pouco a dinâmica do grupo de oração. Então, aconselha, recomenda-se, está lá na página 18 da nossa cartilha, que o coordenador, quando ingresse, ele ingresse sim, escolha sim, outros nomes para fazer parte do nosso grupo de oração, mas conserve alguns servos antigos que garantam a continuidade do bom andamento do grupo de oração. Bem, então, o que nós estamos observando? Que podem acontecer substituições no núcleo de serviço do grupo de oração. E é preciso que essa pessoa que seja substituída não fique melindrada, triste, porque nós temos que dar oportunidade aos que vêm, nós temos que dar oportunidade aos que chegam, porque nunca haverá renovação. Então, e nós temos muitos lugares, muitos serviços a desempenhar dentro do grupo de oração. Então, na medida que nós saímos do grupo, do núcleo de serviço, nós vamos assumir outros serviços também no nosso grupo de oração, que vão nos dar novas oportunidades e novos aprendizados. Até mesmo quando nós, às vezes, deixamos de servir no núcleo, nós somos chamados, além de participar do grupo de oração, a servir em outras pastorais da igreja. Glória a Deus que a renovação forma servos para participar também nas pastorais da igreja. Bem, então, a conclusão que nós chegamos: não existe membro vitalício no núcleo de serviço. Todos nós somos passíveis de ser substituídos e dar chance ao novo. Ok? Então, não vamos ficar melindrados. Lembrem-se que uma das características para ser servo do grupo de oração, do núcleo de serviço, é ser emocionalmente equilibrado e espiritualmente amadurecido. Se nós contemplamos esses critérios na nossa vida, nós vamos aceitar isso com tranquilidade. Então, não há cargo vitalício no núcleo de serviço. Amém? Amém, amém. Nós temos que estar sempre abertos à novidade. Uma outra característica para essa escolha dos membros do núcleo é a consulta ao pároco. Muitas vezes os párocos gostam de dividir com eles essa responsabilidade da escolha de servos, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente convida o pároco para participar conosco dessa reunião. Há párocos que não sentem essa necessidade, nós podemos escolher mesmo o coordenador em unidade com o núcleo de serviço. Amém? Bom, nós agora vamos passar para um outro tema muito importante, muito importante. E muitos de nós já fazemos as experiências, porque muitos de nós fazemos parte do núcleo de serviço do grupo de oração. Nós vamos falar das atribuições do núcleo de serviço. O grupo de serviço tem o quê como finalidade? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a avaliação. Amém? Então, Mara, eu estou com uma dúvida. A gente pode abrir mão da avaliação do grupo, da reunião do grupo de oração anterior? A gente pode abrir mão da avaliação da reunião do grupo anterior? Da avaliação do grupo anterior? A gente pode abrir mão? Em hipótese alguma, a avaliação tem que acontecer. Nós não podemos abrir mão, em momento nenhum, da avaliação da reunião de oração anterior. Bem, inclusive discernindo o que o Senhor fala para nós nessa avaliação, né? Então, avaliando a noite de oração, o que nós vamos ter em mente? Nós vamos ter em mente se os louvores foram cheios de amor e de alegria, se o canto foi ungido, abrindo o coração
dos nossos irmãos, das nossas ovelhinhas, para ouvir a palavra de Deus, para o louvor. Nós vamos avaliar se a acolhida foi boa. A gente aprendeu na oficina anterior que a acolhida começa antes do grupo começar, recebendo a todos os irmãos, e termina até quando a última ovelhinha sair do grupo de oração. Então, a gente tem que avaliar a acolhida, se ela está se comportamento de forma adequada. Outra coisa, se houve profecia autêntica, confirmada na palavra, profecia que depois vai até ser confirmada através de testemunhos. Outra coisa, a pregação foi querigmática, depois a Érica vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. A pregação foi querigmática, anunciou o amor de Deus, foi centrada na palavra. Vejam quantas coisas são necessárias nós avaliarmos, nós estarmos atentos na nossa reunião de oração. Por quê? Porque a gente quer sempre melhorar. A gente quer sempre dar ao Senhor o melhor de nós. Então, por isso, essa avaliação, para que a gente possa como é que se diz? Que a gente possa consertar aquilo meio que saiu do trilho. Bom, outra coisa, se há necessidade de correção fraterna, de ordem doutrinal, de ordem teológica, parênteses, eu vou dar um pequeno testemunho. Quando eu comecei na renovação, a primeira vez que eu conduzi o grupo, eu falei assim, que nós possamos ser contaminados pelo amor de Deus. Fiz a minha oração nesse sentido. Quando acabou o grupo, o meu coordenador na época falou para mim, Mara, você nunca usa essa palavra contaminação, que tem um sentido negativo, um sentido de contaminar a doença. Você usa a palavra contagiado. Então, nunca mais, meu irmão, minha irmã, eu esqueci. Você imagina, se eu não tivesse me corrigido, eu estaria mais de 20 anos na renovação cometendo o mesmo erro. Então, daí a necessidade de nós estarmos atentos a essa avaliação. E glória a Deus, porque o Senhor me deu discernimento, o Espírito Santo me deu a calma necessária e a certeza da necessidade de ser corrigida, porque senão estaria sempre apresentando o mesmo erro. Bom, uma outra coisa que a gente tem que avaliar no grupo de oração, na reunião de oração, é se houve manifestação da caridade, da fraternidade e da comunhão. Isso tudo, então, são fatores, elementos que devem ser avaliados sobre a noite de oração anterior. Então, meu irmão, minha irmã, os membros do núcleo de serviço devem ser pessoas maduras para se submeter à avaliação. Imagina se a gente for igual essas violetinhas aí que vem daí, que se venta, ela murcha, se chove, ela murcha, entendeu? Se bate o sol, ela morre. Não podemos. Nós temos que ser emocionalmente equilibrados e espiritualmente maduros para aceitar as correções e glória a Deus. Então, a avaliação ela deve ser construtiva, ou seja, feita com carinho, com caridade, visando o bem comum e o crescimento pessoal daquele que está sendo avaliado, daquele que está sendo corrigido. A avaliação, então, deve ser feita com caridade. E se você for lá na nossa cartilha, na página 21, eu aconselho que vá, está escrito assim, que há uma grave omissão. Existe uma grave omissão. Qual é essa grave omissão? Está lá na página 21. Deixar de fazer a avaliação. Por quê? Porque deixar de fazer a avaliação pode estagnar o nosso grupo de oração. Então, se muitas vezes seu grupo está na mesmice, seu grupo não caminha à frente, pensa se você está fazendo corretamente a avaliação do teu grupo de oração. Ok? Bom, uma outra atividade, outra finalidade do nosso núcleo de serviço é preparar a próxima reunião de oração, distribuindo serviços e responsabilidades. Então, a Érica também vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu já posso adiantar que nessa reunião do núcleo nós já vamos discernir o dirigente, o pregador, quem vai... o tema da nossa noite de oração. Então, vai ser discernido, naquele momento, através do serviço, do núcleo de serviço. Amém?
É muito importante nós, a partir já daquele encontro do núcleo de serviço, orar por esses irmãos que vão ter essa responsabilidade de estar à frente no grupo de oração. Eu também aprendi com o meu coordenador que, a partir do momento que o senhor dava o tema para a reunião de oração, a gente já começava a viver ali, porque o grupo de oração começa na reunião do núcleo. Então, quando a gente terminava a reunião de núcleo, de serviço, a gente já começava a viver toda aquela moção que o senhor deu, toda a palavra que o senhor deu, todo o direcionamento e todo o tema. Então, isso também é serviço do núcleo de serviço do grupo de oração. Uma outra finalidade do grupo de oração é planejar a vida dinâmica do grupo de oração como um todo, para que ele possa produzir frutos. Isso também a Érica vai falar um pouquinho adiante. Uma dessas coisas, de promoção do nosso grupo de oração para dar frutos, é promover todo o processo formativo. Às vezes, mesmo no núcleo de serviço, você consegue já fazer essa formação, mas às vezes nos faltam servos, né, com esse ministério. Então, nós devemos ir buscar a instância superior, a gente vai para o vicariato, a gente vai para a diocese, mas é necessário promover a formação para, como eu falei, o nosso movimento não ficar estático. Tem que ser um movimento dinâmico. Amém? Bom, outra coisa importantíssima no nosso núcleo de serviço é o pastoreio e a missão, pastoreio, o efetivo pastoreio. Então, é preciso a gente estar atenta pelas ovelhinhas, nas ovelhinhas que o Senhor nos confia. Muitas vezes, uma pessoa some do grupo, você perde o contato, ela pode estar passando por um problema sério de família, pode estar passando por um problema de saúde, pode estar uma pessoa ficando assim, apática, depressiva. Então, nós temos que ir atrás dessa ovelhinha, resgatar essa ovelhinha, dar o nome dessa ovelha para o Ministério de Intercessão, encaminhá-la pelos serviços, pelos atendimentos, que tanto no grupo de oração como na nossa igreja, no modo geral, nós temos. Nós temos que estar atentos. Às vezes, muitas vezes, até um servo que está no nosso lado, a gente não sabe o que ele está passando. Então, a importância do pastoreio para o bom andamento da nossa missão. Amém? E uma outra coisa muito importante para terminar, né? Eu perguntaria a você, a quem cabe interceder pelo nosso núcleo de serviço do grupo de oração? Eu digo a você que existe um ministério específico, é o Ministério de Intercessão, para que isso aconteça. Mas o primeiro intercessor no nosso núcleo de oração, nosso grupo de oração, é o núcleo de serviço do grupo de oração. Então, o Senhor nos chama, o Espírito Santo nos chama, nos ajuda a desenvolver essas capacidades, esses requisitos, para que a gente possa servir de forma adequada, servir ao irmão e ir à frente, dinamizando a nossa identidade. Amém? Amém. Agora, a Érica vai falar um pouquinho para vocês também. Amém, amém. Então, eu vou entrar agora Eu vou entrar agora na frequência com que o núcleo de serviço se reúne, né? Conforme a nossa irmã Yara falou no vídeo anterior sobre o grupo de oração, o Espírito Santo ele é o quê? Ele é organizado. Então, é muito importante que tenhamos esse compromisso de cumprir os horários em qualquer de nossas reuniões. A reunião de grupo, a reunião de oração, o próprio grupo de oração, a reunião de intercessão e a reunião de núcleo. Amém? Amém. Érica, falando nesse aspecto aí, de reunião, de dias, eu queria te perguntar, a gente pode variar o dia da reunião de núcleo, o dia, o horário, de acordo com a necessidade dos servos? Então, de acordo com a nossa cartilha aqui na página 23, a reunião de núcleo deve ocorrer semanalmente, com o dia e com horário específico. Por quê? Porque é nessa reunião que será definida a condução da reunião de oração. Então, assim, o horário da reunião de núcleo deve ser discernido de acordo com o período do dia em que o grupo de oração acontece. Então, se um grupo de oração acontece de manhã,
entende-se que seria o melhor horário para os participantes. Então, a reunião de núcleo vai ser de manhã. Mesmo critério para o grupo que acontece à tarde e para o grupo que acontece à noite. Amém? Amém. Obrigada, ficou bem Amém. claro. Ficou bem claro, né? A reunião de núcleo deve ocorrer semanalmente com dias e horários fixos, né? Conforme está aqui na nossa cartilha. Amém? Amém. Assim, agora me surgiu uma dúvida. O núcleo de serviço, ele pode se reunir, digamos assim, de 15 em 15 dias, para diminuir o número de encontros e aí, então, preparar a noite de oração para 2 semanas seguidas? Então, Mara, de acordo com a nossa cartilha aqui na página 23, a reunião de núcleo ela deve ocorrer o quê? Semanalmente, com dia e horário fixo. Por quê? Porque é nessa reunião que será definida a condução da reunião de oração. Então, assim, é imprescindível que a reunião de núcleo seja priorizada em nossas atividades, para que a gente também não caia no ativismo. Tá? Então, assim, nesse período de pandemia, alguns grupos estão se reunindo de uma forma virtual, pelo aplicativo do Zoom, pelo Meeting, alguns já estão presenciais, né? E alguns, até a reunião de núcleo, ela é feita de maneira híbrida. Algumas pessoas ficam na igreja, outros estão em casa. Então, tem pessoas ainda com questões, ainda não tomaram a segunda dose da vacina, enfim. Mas mesmo que o grupo de oração ocorra de uma forma virtual, deve ser realizada uma reunião semanalmente para preparar aquele grupo. Então, Ok. é muito importante que o grupo faça o quê também? Um planejamento anual. Os dias que vão ocorrer os feriados, os dias que vai coincidir, que o feriado vai coincidir no dia da reunião de núcleo, é importante discernir com os membros um outro dia para se reunir num caráter excepcional. Amém? Amém. Uhum. Amém. Érica, em relação a esse encontro, né, do núcleo de serviço, eu até falei há pouco, né, que na reunião de núcleo já vamos escolher o dirigente, o tema e o pregador da noite, no caso. Você acha que o dirigente pode ser escolhido na hora do grupo de oração? Então, Mara, né, de acordo aqui com a página 23, existem realidades em que o núcleo de serviço, além da reunião de núcleo semanal, elas se reuniam, por exemplo, 1 hora antes da reunião de oração. De repente, o pessoal participa junto da missa, e entre a missa e o grupo de oração, eles têm 1 hora, e naquela hora eles oram, fazem a intercessão, que nem você mencionou sobre o núcleo fazer intercessão pelo grupo, eles ficam em oração para o grupo que vai acontecer. Então, em alguns grupos, eles fazem um discernimento do dirigente naquele momento. Mas, claro, com calma, fazem um ciclo carismático, fazem oração, louvor, batismo, silêncio, e através daquela escuta, o dirigente da noite é escolhido para dirigir o grupo. Mas, claro, que as moções já estão todas definidas, o direcionamento, é importante que tudo que foi definido na reunião que eu vou falar posteriormente, que o dirigente também tenha conhecimento. Então, considerando que já houve a reunião de núcleo, mas só foi escolhido o pregador da noite, e para o dirigente também entrar naquele momento ali, para ele ser o dirigente da noite, é importante que ele tenha participado da reunião de núcleo, que ele tenha já entrado em oração de todas as moções, tudo que saiu, para ele também estar preparado para poder dirigir o grupo.
Isso é um caráter assim que está citado na nossa apostila, na nossa cartilha, mas é um caráter de exceção. Amém? Amém, sim. Amém. E aí Amém. vamos entrar no outro tema aqui, né? Como deve ser conduzida a reunião de núcleo? É muito importante, nessa reunião, conforme já foi explicado anteriormente, ser feita a avaliação do grupo anterior, que nem a Mara falou, respeitando todos aqueles critérios, né? E se o objetivo do grupo foi atingido, se o querigma, o que é o querigma? É o anúncio, né? Se Jesus foi anunciado, e realizar o planejamento da próxima reunião de oração. Então, assim, nessa reunião, os servos, eles se reúnem e fazem o quê? Um mini grupo de oração. Então, deve ser conduzido sobre o quê? Sobre a ação do Espírito Santo, porque quem é o fundador da renovação do movimento da renovação carismática católica? É o Espírito Santo. Então assim, é importantíssima que essa reunião seja conduzida pelo Espírito Santo, porque é uma reunião que é para discernir como será a condução da reunião, do próximo grupo de oração. Então, assim, nós devemos nos esvaziar de todas as questões que nós trazemos, né? É preciso ser feitas as orações antes, né? Evitar trazer assuntos pessoais, né? Que às vezes a gente vem agitado, ainda mais quando a gente vem de uma reunião de núcleo que já era um período de tarde, um período de noite, que a gente já trouxe, né, várias questões, evitar trazer assuntos pessoais, né? Por isso que todos aqueles critérios já foi mencionado pela nossa irmã. Servos maduros na fé, servos amadurecidos, né? Maduros. Então, assim, evitar trazer assuntos especiais e o grupo entrar naquela escuta da vontade de Deus, né? Por meio de quê? Louvor espontâneo, que nem está aqui na nossa cartilha. Louvor espontâneo individual e comunitário, pedindo um novo batismo no Espírito Santo. Sempre somos conduzidos pelo Espírito Santo. São Tomás de Aquino tem uma frase: para cada nova missão corresponde uma nova unção. Então, nesse momento, vai acontecer uma autêntica prática dos carismas. Então, assim, nós vamos pedir o batismo do Espírito Santo, vamos fazer o ciclo carismático, né? Louvor, oração em vernáculo, oração em línguas, o silêncio, né? Para quê? Para que a escuta profética, para que a gente tenha essa autêntica prática dos carismas, porque essa prática já começa na reunião de núcleo. Então, assim, oração em línguas, escuta profética, palavra de ciência, palavra de sabedoria, tudo sobre a ação do Espírito Santo. Então, em alguns grupos, eles até gravam as profecias para depois eles poderem não perder nenhuma moção do que saiu ali na reunião. E aí você vai me perguntar, Érica, o que são moções, né? Então, assim, conforme definido na página 25, moção, o que é? Tudo que contribui para chegar ao tema e auxiliar na condução da reunião de oração. Então, isto é, profecias, visualização, palavra de ciência, palavra de sabedoria, confirmação de todas essas moções na Sagrada Escritura, através de textos bíblicos. Por quê? Porque às vezes, e outra coisa também, às vezes algumas músicas, para a condução de algum momento específico de oração de cura ou de perdão, elas são suscitadas na própria reunião de núcleo. Por isso que é bom, né, ter um representante de cada ministério, inclusive um representante do Ministério de Música, porque as músicas, para o grupo já ir preparado, direcionado até nas músicas. Amém? Por isso que é muito importante ter um secretário no grupo, né? Um vice-coordenador, um secretário. Por quê? Para ele ficar responsável em anotar todas as moções. É muito importante ter um caderno, um diário espiritual, ou fazer uma anotação de forma que o pessoal agora já está mais virtualizado, fazer uma anotação virtual, salvando e-mail, ou num drive na nuvem, né? Tem grupos que já fazem isso, ou colocar num grupo do WhatsApp, deixar tudo ali certinho para a gente o quê? Para a gente guardar um histórico também das reuniões de núcleo. E isso fica muito a critério do núcleo, né? Como que se guarda esse registro. Amém? Amém. Então, assim, Amém. nós não vamos entrar no detalhe de querigma, rema e tema e moção nessa oficina, né? Porque esse assunto ele será estudado
em um outro momento, mais para frente, depois que a gente terminar esse livro, né? A nossa cartilha. Eu vou tentar agora, vou colocar agora o quê? Exemplos práticos de como o núcleo discerniu o tema e o rema do encontro, com base assim, na própria nossa cartilha. Amém? Então, assim, Amém. aqui ele fala que a pregação tem que ser querigmática. E aí, assim, Érica, o que é querigma? Querigma é o anúncio. Querigma é o anúncio, né? É o direcionamento ali, anúncio, a gente vai anunciar a Jesus. E nós temos os querigmas, que nem está citado aqui nas orientações, que é amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, batismo no Espírito Santo e comunidade. Ô, Érica, eu posso fazer uma pergunta agora que me ocorreu aqui, tirar uma Claro. dúvida? Uma vez eu fui a um grupo de oração em que o pregador, ele, ao invés de pregar querigmaticamente, ele achou por bem, como o tema tinha muito a ver com a vida dele, ele achou por bem dar testemunho da vida dele, em vez da pregação. O pregador tem essa autonomia disso? Não, não tem, não pode. Então, que nem que está explicando na apostila. Durante a reunião de núcleo, porque vamos lá, servos maduros, né? Foram aquele grupo de servos de núcleo, em oração, foram quando o pregador vai com o dever de casa de preparar a pregação, ele já vai com as noções, com as visualizações, com a palavra, com o versículo bíblico, com o rema. O que é o rema? Rema é o logos. É a palavra, o versículo bíblico que o Espírito Santo vivifica, que saltou aos olhos. O que são as noções? Tudo o que contribuiu para se chegar ao tema e para auxiliar na condução da reunião de oração. Isso é, o que é isso? Visualização, palavra de sabedoria, profecia, entre outros. Então, assim, o pregador, ele já tem todas essas noções para preparar a pregação dele. Então, assim, ele pode chegar, eu estava aqui em oração, o Senhor colocou no meu coração para eu pregar, para eu falar dessa situação que aconteceu na minha vida. Não. O que pode acontecer é o seguinte, ele está preparando a pregação e veio alguma situação que aconteceu na vida, na nossa vida, né? Na vida, ela vai entrar como testemunho daquela palavra. Algo que Jesus fez na tua vida, que te modificou, que é um testemunho para aquele momento ali. Porque nós vamos para o grupo de oração, meu irmão e minha irmã, nós vamos para o grupo de oração para anunciar o querigma que é Jesus. O grupo de oração faz o anúncio de Jesus, e não de nós mesmos. Amém? Amém. Obrigada. Essa pergunta foi muito boa e importante, isso é muito bom ficar claro aqui. Então, por isso que temos que ser servos com discernimento, porque, né, sair do raso, do leitinho, mergulhar em águas mais profundas. Nós precisamos ter esse discernimento, né, na hora que a gente vai preparar a nossa pregação. Amém? Amém. Obrigada. Amém. Então, assim, já foi muito boa a pergunta da Mara, que a gente já entrou mais ou menos no contexto. Então, nós temos que o querigma é o anúncio, então temos o querigma como norte. Nós temos o rema. O que é o rema? O rema é o logos, né? É a palavra. Então, o rema é o versículo bíblico que o Espírito Santo vivifica e que nos salta aos olhos. E o que são as moções? Tudo que contribuiu para chegar no tema que vai nos auxiliar na condução da reunião de oração, na condução também na pregação, né? São visualizações, palavras de sabedoria, profecias, entre outros. Então, assim, usando até o exemplo do livro aqui na página 24, né? 24 e 25. 24 e 25. Então, assim, no exemplo do livro, a palavra a ser pregada seria Colossenses 3, do 23 ao 24. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração,
como para o Senhor e não para os homens, certo de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servir a Cristo Senhor. Então, dentro dessa palavra, desses 2 versículos bíblicos que foram discernidos, em que será realizada a pregação querigmática, ou seja, a pregação que vai anunciar o Senhor, o tema da pregação, qual foi discernido aqui? Servir a Cristo, Senhor. Colossenses 3, 24b. Então, qual que era a palavra? Tudo que fizerdes, fazeis de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servir a Cristo, Senhor. Então, nesse caso, foi discernido que o tema seria uma parte, né, o versículo 3:24b. As outras maneiras que um grupo pode discernir de construir o tema para o grupo, isso que nem eu já falei, vai ser apresentado num outro momento. Então, assim, qual vai ser o querigma? O querigma vai ser o quê? Senhorio de Jesus. O querigma vai ser senhorio de Jesus e o tema servir a Cristo Senhor. Então, assim, que nem só ratificando para ficar bem claro a sua pergunta. O pregador pode fugir desse tema? Não. Ele não pode fugir do tema nem do rema da noite. Amém? Amém. Ficou claro? Ficou claro. Uhum. Ficou claro. Mais alguma pergunta? Não. Por enquanto, não. Esse tema essa parte já é bem linda, né? Enfim, então vamos lá. Agora, Érica, a gente sabe que no grupo de oração, além do núcleo de serviço, existem os outros servos, né? Que servem na acolhida, no Ministério de Intercessão, existem outros servos. Há algum momento que todos se reúnem, os servos podem se reunir todos na reunião de núcleo, ou existe uma outra forma? Então, Mara, conforme você já explicou anteriormente, a reunião de núcleo é aquela reunião onde os servos, um representante de cada ministério, eles vão se reunir para definir a reunião, o direcionamento, a reunião de oração, o grupo de oração específico. Então, assim, para ficar bem claro, essa reunião ocorre semanalmente, num horário específico, com aqueles servos. Amém? Amém. Agora, a reunião... Agora, nem todo servo de núcleo, nem todo servo do grupo de oração é servo de núcleo. Por quê? Porque nós temos os servos de intercessão, de repente a gente tem um grupo de intercessão com 5 servos, 7 servos. Nem todos os 7 servos não vão participar da reunião de núcleo. Por isso que é um representante. Nós temos a acolhida, né? Geralmente a acolhida também tem bastante servo. Então, temos 10 servos na acolhida. Os 10 servos da acolhida vão participar da reunião de núcleo? Não. Um servo vai ser o representante. Então, assim, pregação, o mesmo música. Temos uma banda no grupo de oração, glória a Deus. A banda vai participar da reunião de núcleo? Não, um representante. Então, assim, e os outros servos? E esses outros servos que não participam dessa reunião de núcleo, semanalmente? Então, é necessário, é importante que ocorra o quê? Uma reunião que vai ser definida com o próprio grupo de oração, o próprio núcleo do grupo de oração, uma reunião bimestral, uma reunião quinzenal, uma reunião semestral, de acordo com a característica do grupo, né? Porque se é um grupo menor, aqueles servos já estão todos ali, eles sempre se encontram, dá para fazer um pastoreio. Agora, se a gente tem um grupo muito grande, é muito importante que tenha essa reunião de servos separados. Por quê? Que nem está aqui na página 26. Para que a gente tenha o quê? Para a gente que tenha um pastoreio
dos servos, porque, de repente, ainda mais nesse período agora de pandemia, o servo pode estar passando por uma dificuldade financeira, ele pode estar passando com problemas de saúde da família, ele pode, né, estar com várias situações, um problema com o filho, um problema no casamento. Então, assim, e às vezes a gente está com aquele, a gente não, tem um servo com algum problema e a gente não está nem sabendo. Então, assim, então é importante que haja esse pastoreio, e eu vou até repetir o que está aqui no livro. Ó. As reuniões de servos são importantes para quê? Para gerar comunhão, amor, proximidade, amizade, pastoreio, né? E aí que fica muito claro. Entretanto, essa reunião não pode substituir a reunião de núcleo. Amém? Amém. Amém. Mais alguma dúvida? Não, está tudo claro, muito claro. Muito claro, muito claro. E se tiver dúvidas, né, Érica, vai ter uma chance da gente responder essas dúvidas, né? Isso que eu ia falar agora. Então, o que acontece? Nós acabamos de finalizar o capítulo 2, né, do nosso livro de orientações para núcleos de grupo de oração. Então, assim, esse vídeo vai ser postado, vocês vão assistir, e ao longo da semana vão ocorrer dúvidas, claro, que esse tema é muito rico, ele não se esgota, então vocês vão ter dúvidas, e o Ministério de Formação vai disponibilizar um link, que vai ser um formulário digital, que o pessoal já está muito acostumado. Quem estiver com alguma dúvida, pergunta ao Ministério de Formação, nós temos... pergunta ao seu coordenador do grupo de oração, você vai receber um link, vai chegar a você um link onde você vai fazer as suas perguntas. Essas perguntas nós vamos avaliar e no próximo sábado, nós vamos nos encontrar via Zoom, que nem já ocorreu da primeira vez, e nós vamos conversar, vamos tratar essas dúvidas que vão ser encaminhadas para o nosso ministério. Amém? Amém. Amém. Então, para finalizar... colocar suas dúvidas, né? Que a gente possa ter essa conversa de esclarecer as dúvidas, né? Isso. E assim, então, a gente vai finalizar agora nosso encontro. Foi muito bom participar. Eu queria louvar e bendizer ao nosso bondoso Deus por essa oportunidade de estar aqui. Queria louvar e bendizer a Deus pelo dom da vida de cada um que está vendo esse vídeo, né? Agradecer com a nossa comissão nacional que fez essa cartilha, que eu tenho 15 anos de grupo de oração, 16 anos de grupo de oração, a Mara tem 20 anos de formação, tem pessoas que têm o tempo, né? 50 anos, 30 anos, e assim, e isso é um norte, né? É muito importante a gente ter essa orientação, e que nem a gente já falou, né? O Espírito Santo é muito organizado, e que nós continuemos, né, nessa união, nessa unidade, nosso vicariato, com a nossa em obediência à nossa Comissão Nacional, né, que o Espírito Santo continue nos conduzindo, continue unindo os nossos corações, né, para que nós... que a gente continue com esse serviço, com essa missão, né, que é de guardar a identidade do nosso movimento da renovação carismática, para que todos sejam batizados, né, no Espírito Santo, e, enfim, que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Amém? Muito obrigada. Amém. Muito obrigada a todos. Obrigado pela vida de cada um. E vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.